Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sentidos da Ciência, podcast que traz o estrito senso da PUC Campinas convertido em ações reais para a sociedade. Então a gente mostra que a pesquisa ela tem impacto sim e é prática, tem aplicabilidade. Hoje a gente vai falar de um tema que é tão relevante quanto presente na nossa vida, que é a forma de ganhar o sustento, o trabalho. E como que é ter dignidade hoje, na contemporaneidade, no mercado de trabalho da atualidade? A gente vai falar de trabalho decente, que é um conceito que vai ser muito bem explicado pelos nossos dois convidados, professor doutor Rodolfo Ambiel, que é psicólogo, doutor em psicologia, docente do PPG em psicologia aqui da PUC Campinas, é também fundador da Andante Projetos de Vida e de Carreira e atual presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira. E ainda é membro do grupo de trabalho Carreiras, Informação, Orientação e Aconselhamento da ANPEP. Temos também o professor Dr. João Carlos Caselli Messias, docente do PPG em Psicologia e do PPG em Direito, líder do grupo Psicologia do Trabalho e Carreira, Pesquisa e Intervenção e membro do grupo Saúde, Direitos Humanos e Vulnerabilidades. Também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC Campinas e membro do grupo de trabalho Carreiras, Informação, Orientação e Aconselhamento da ANPEP. Sejam muito bem-vindos, estou muito contente de recebê-los aqui hoje. E eu queria começar perguntando como que esses trabalhos, essas pesquisas, essas investigações que são conduzidas no âmbito do mestrado e do doutorado podem trazer reflexões práticas quando a gente pensa em trabalho, para a gente repensar políticas públicas, para sugerir modificações, para pensar mesmo no dia a dia da vida do trabalhador. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente tem uma preocupação sempre muito grande, de produzir, evidência, né. Hoje em dia, infelizmente, a gente enfrenta, no Brasil, uma situação de, muita discussão que não tem uma fundamentação. Então, acaba virando uma discussão baseada em opiniões, mas, né, qual é o lastro disso? Então, o papel da pesquisa é justamente buscar evidências, né? A gente buscar realmente parâmetros que possam trazer critérios para a gente tomar decisões, né? É, eu acho que nessa linha, e a gente precisa pensar, sobretudo, no mundo do trabalho, né? Quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente está falando de muita coisa. Envolve muitos aspectos pessoais, comunitários, é, da sociedade como um todo, questões de políticas públicas de uma forma muito ampla. E, de alguma forma, nossas pesquisas, elas precisam ter, né, sempre como pano de fundo e como objetivo final, induzir, de alguma forma, que as políticas públicas, sobretudo, elas sejam influenciadas por essas evidências, né, por esse trabalho. Então, é muito relevante que a gente tente chegar cada vez mais próximo de todos os grupos que de alguma forma são representados no mundo do trabalho. É claro que a gente está falando de uma imensidão de pessoas, de uma diversidade muito grande, mas que a gente precisa tentar entender como que essas pessoas, lá desde o início, elas escolhem, por exemplo, para qual área que elas vão trabalhar, e depois, estando ali, como que elas se desenvolvem enquanto trabalhadoras, enquanto estudantes de ensino superior, nos mais diferentes ramos e possibilidades de contratos de trabalho, né, que a gente tem aí cada vez mais diverso também em relação a isso. Então, o que a gente tenta fazer é tentar jogar um pouco de luz sobre esses aspectos e, a partir das evidências, é tentar induzir, né, políticas públicas e, de forma geral, que a gente possa, e isso chegar mais perto da vida das pessoas, né? E o que é o trabalho decente? Porque eu comecei o podcast falando que a gente vai falar de trabalho decente. O que isso significa? Porque isso é além de uma adjetivação, é um conceito, né? O que é? Sim. Ah, o trabalho decente, ele é um conceito que ele não é novo, tá? Ele já veio sendo discutido ao longo das últimas décadas ali do século passado, e em 1999 a Organização Internacional do Trabalho propõe este conceito, que até então não tinha nada a ver com a psicologia, né? Muito depois disso que a gente traz isso para o nosso campo de conhecimento. Muito no sentido de também ali dentro da Organização Internacional do Trabalho, que é que tem uma amplitude
grande em relação aos governos, a diferentes, né, a quem está conduzindo e fiscalizando a política pública nos diferentes contextos, países, enfim. E naquele momento esse conceito surge, né, exatamente para induzir os governos, né, as políticas públicas, no sentido de que a gente precisava começar a entender e a barrar a precariedade do trabalho, que desde sempre existiu, obviamente, mas que naquele momento, por uma série de questões socioeconômicas, históricas, enfim, começava a escalar de alguma forma, né? E aí, nessa linha, num primeiro momento, quando a OIT, que é uma entidade mundial, né, propõe parâmetros do que seria um trabalho decente, esses parâmetros, em primeiro lugar, eles têm que ser muito amplos, porque a gente está falando do trabalho em qualquer lugar, né? Eu estou falando do trabalho no Brasil, eu estou falando do trabalho na Noruega, eu estou falando do trabalho na Etiópia, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? Então você tem, num primeiro momento, marcos que são muito amplos e são mais econômicos, mais legais, né? E essa é o primeiro avanço. É muito importante fazer isso, né? Começou a discussão. Quando o Rodolfo fala assim, olha, depois veio para a psicologia, é porque a gente começa a entender que, olha, tá, esses parâmetros iniciais, eles são fundamentais, super importantes, mas eles não são suficientes para a gente entender a experiência do trabalho, né? Vamos lembrar que trabalho não é só subsistência. Tá super ligado à subsistência, mas o trabalho a gente pode dizer, né, que é um pilar estruturante da vida humana. Da identidade. Da identidade, As da pessoas se constituição. reconhecem pelo trabalho. Então, assim, e quando a gente começa, e aí essa discussão começa a crescer no âmbito da psicologia e a abordagem que nos une no nosso grupo, a abordagem conceitual, teórica, ela parte da ideia de que o trabalho é um grande pilar estruturante da personalidade, que ele precisa ser compreendido não só nas relações formais de emprego. Quando a gente fala em trabalho, a gente não está falando só de emprego, né? Ele também precisa ser considerado em termos de um trabalho de cuidado. Então, por exemplo, a história da dupla jornada feminina, né? O trabalho de cuidado com as crianças, com os idosos, é um baita de um trabalho. Mas ele não é reconhecido como trabalho, ele não é remunerado, mas ele é trabalho, né? Então, esse tipo de concepção, né? A gente sai de uma coisa, sai não, a gente expande, né, Rod, pode dizer assim, né? Um núcleo original que era mais legal, mais jurídico, mais econômico, que fala sobre salário, fala sobre acesso à saúde, ou coisas desse tipo, e expande isso para uma perspectiva que envolve valores pessoais, que envolve a dignidade humana, que envolve, então, a experiência do trabalhar. E acho que aí tem uma questão importante, né, que vale a pena a gente, quando faz esse recorte, de trazer para a psicologia, como a gente estava comentando. Então, como o João falou, quando surge essa ideia, surge esse conceito, ele tem essa abordagem mais jurídica, assim, de fornecer parâmetros para que as políticas públicas sejam feitas e sejam fiscalizadas. Então é isso, o que é o trabalho decente no final das contas? É a pessoa que está trabalhando, ela ter uma remuneração adequada, ela ter tempo de descanso, ela ter acesso à saúde por meio do trabalho, né? O que é uma questão para o Brasil, mas que depois a gente pode comentar isso. É a pessoa poder estar trabalhando em um ambiente no qual os valores dela são compatíveis com os valores daquela organização, né? Ou, enfim, do local onde ela está trabalhando. Então, é uma série de aspectos que, do ponto de vista jurídico, eles dão uma noção muito clara, assim, do tipo, olha, se você é um empregador, isso é o mínimo que você precisa oferecer para o seu empregado. E se você é um trabalhador, esse é o mínimo que você precisa exigir, né? Então é uma coisa assim, é um checklist que você tem lá. Paga o salário, até o salário mínimo? Sim, não. Então você tem uma coisa, né? Claro, estou simplificando muito aqui, mas para a gente poder entender. Quando a gente faz esse recorte para a psicologia, né, e isso começa a ser construído ali já no início dos anos 2000, mas que ele ganha... acho que a estrutura formal disso, de fato, foi só em 2016, quando a teoria da psicologia do trabalhar, que é a teoria que engloba que tem esse conceito do trabalho decente como central, né? Aí ela traz o seguinte, assim, tá, ok, então o trabalho decente, ele envolve aqui o pagamento ali de um salário mínimo, ok, então do ponto de vista jurídico, ok, essa empresa está tudo certo.
Mas e do ponto de vista da pessoa? Como que ela percebe isso? Esse salário mínimo, ele é suficiente para, né? Tô falando salário mínimo aqui, assim, para dar um exemplo que a gente tem aqui formalmente no Brasil. Mas ele é suficiente para nutrir as necessidades básicas daquela família, né? Quando a gente fala E não do... necessariamente básicas, a gente está falando de alimentação, mas Isso, todos de os outros tudo. também, Exato, né? exato, né? Uma vida digna. Exato, né? Assim, então, a grande virada que quando a gente traz isso para estudar para psicologia é, ok, isso é importante lá do ponto de vista jurídico, a gente garantir tudo isso. Mas e a percepção da pessoa que está ali? Né? Assim, e aí, quando a gente pensa em grupos vulnerabilizados, nas mais diversas nuances desse termo, a gente começa a perceber que isso é muito diferentemente percebido por diferentes grupos. Entendeu? Então, mesmo que esteja tudo ok do ponto de vista legal, tudo certo, mas diferentes grupos que estão mais ou menos sujeitos, digamos assim, a essas vulnerabilidades, eles vão perceber isso de uma forma diferente. E aí entra a psicologia para a gente entender como que se dá esse processo, como que a gente consegue transformar isso, como que a gente consegue trabalhar numa outra perspectiva que não seja só essa do ponto de vista legal, entende? E essa teoria, ela desconstrói um pouco essa ideia, puxando esse gancho que você falou, da percepção diferente de cada um, de que é só se esforçar que você vai conseguir um bom trabalho, é só você se dedicar que você vai chegar lá. Isso. Sim, muito, isso fica muito evidente nos Sim. trabalhos que a gente faz, né? Um dos núcleos conceituais, não quero ficar teorizando, mas é a ideia de volição. O que que é isso? É eu acreditar, né, que algum tipo de trabalho é para mim e eu tenho condições de realizá-lo. O quanto que eu acho que é aquela pergunta que a gente faz, né? O que que você quer ser quando crescer? Toda uma construção aqui que eu faço assim, o que que eu quero ser quando crescer, né? Dentro daquilo que eu acho que eu posso, né? Uhum. Então, quando a gente vê essa questão, especialmente em diferentes grupos, né, de população, um dos temas que a gente trabalha bastante é a questão da diversidade e inclusão, né? A gente percebe que não é igual, né? Então, se eu sou, eu quero ser, o que que eu quero ser como, quando crescer? Eu quero ser um pesquisador e eu quero trabalhar fazendo orientação de mestrado, doutorado na PUC, pô, Uhum. que joia! Eu sou um homem branco, eu venho de uma classe média, eu tenho toda uma história. Será que se eu fosse uma mulher negra de periferia, né, ou uma pessoa com deficiência, esses marcadores, eles começam a colocar as pessoas em condições muito diferentes, tá? Então, a gente precisa levar em consideração essas questões, aí isso daí vai repercutir naquilo que você falou no começo, em políticas públicas, né? Quais são os elementos que a gente precisa fazer afirmativos ali para justamente criar condições mais equânimes para as pessoas, né? E acho que é interessante isso, que quando o João traz essa coisa do que você quer ser quando crescer, né? Essa teoria, especificamente, ela surge, como eu falei, assim, formalmente agora em 2016, então muito recente do ponto de vista histórico 10 e tal, né? Exato, 10 anos agora. E ela surge dentro de um contexto que é, dentro da psicologia a gente tem uma sub-área que no Brasil a gente chama de orientação profissional de carreira, que no mundo tem diferentes nomes e tal, mas que é basicamente essa lógica de como que nós podemos auxiliar as pessoas ao tomarem melhores decisões sobre as suas carreiras, terem uma melhor qualidade de vida, enfim, uma série de coisas em relação a isso. Só que aí a gente corta e fala que, e aí é nesse âmbito que surge essa teoria, com uma crítica do seguinte, mas vem cá, falar sobre escolha de carreira no mundo tão desigual como a gente vive, a gente está automaticamente excluindo a maior parte da população. Especialmente na América Latina. Especialmente na América Latina, acho que no Brasil isso é ainda mais claro, mas o interessante é que essa teoria, inclusive, ela surge nos Estados Unidos, né? E mesmo então lá que, né, geralmente se tem uma ideia de algo mais assim, não, mas essa teoria surge lá e depois ela vem sendo incorporada em outros países e que no Brasil ela cai como uma luva, pra gente pensar, bom, né, é uma crítica muito justa, né? Se a gente for parar para pensar que só 20% da população aproximadamente tem ensino superior, então a grande parte das pessoas talvez elas não trabalhem naquilo que elas sonhavam. Elas podem responder essa pergunta? Isso. Né? Será né? que isso não passa a ser um luxo? É isso. Essa é a questão. Né? E passa a ser um discurso elitizado. Né? Então essa teoria ela veio um pouco para dizer assim, tipo, ok, e ninguém está tirando o direito das pessoas que podem escolher, que bom, e estamos aqui na universidade falando disso, e as pessoas estão aqui em geral, né, porque enfim, escolheram estar nos cursos que eles estão e está tudo certo, e as pessoas merecem a mesma atenção que qualquer outra, não é essa a questão.
Mas e as outras? Que já estão marginalizadas, inclusive por conta, né? Elas já estão numa situação de marginalização, muito por conta dessa vulnerabilidade que elas se encontram, e aí ainda a gente vai colocando uma coisa do tipo, ó, você não tem escolha mesmo. Você vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Para Então, sobreviver. para sobreviver. O que essa teoria vem dizer pra gente é, ok, é verdade, assim, a grande parte das pessoas vai trabalhar porque elas precisam se sustentar, mas ainda assim, a gente precisa incentivar essas pessoas a pensar um pouco nessa linha, né, do que o João falou da abolição, que é você perceber do tipo, não é que você não tem escolha, vamos entender e vamos ajudar enquanto sociedade, enquanto política pública, enquanto tal, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa no trabalho a partir dessas, ainda que sejam micro decisões que ela possa tomar, mas que isso vai reverter em uma menor marginalização, numa melhor satisfação com a vida e tudo mais, entende? Então ela vem meio que para tentar fazer um contraponto a visões mais hegemônicas que tinham ali uma questão mais elitista, né, em relação à carreira, principalmente. É pensar como é possível adaptar a realidade que temos, né, Isso. essas desigualdades, para Uhum. trazer um pouco mais de Isso. equidade. Isso. Sem necessariamente jogar isso a culpa na pessoa, como você disse anteriormente, Sim. né? Então não é uma questão do tipo, se você pode, parabéns pelo seu esforço, se você não pode. Não, não é isso, assim. A gente tem que partir do princípio que isso é um compromisso da sociedade, né? Aí vai uma ressalva que a gente faz muito grande com essa visão meritocrática, né? Se você se esforçar, né, você vai conseguir. Isso é muito idealizado, fica uma coisa assim artificial. Eu gosto de fazer uma metáfora, o Rod sabe disso, que assim, é como se carreira e trabalho fosse assim uma viagem que você está fazendo, né? E a tua carreira, o que que é? É o caminho que você vai decidindo, né? Você tem ali o seu Waze, seu GPS, determinando esse caminho. E pode ser que no meio da viagem você queira fazer mudanças. Hoje em dia, a ideia de nas nossas gerações mais antigas era muito assim, eu tenho que acertar o que que eu vou fazer, entrar no vestibular, porque vai ser aquilo lá numa linha reta. Hoje em dia não é assim, as coisas são muito dinâmicas, né? Uma das coisas que sempre aparece, né, é quais são as carreiras do futuro, né? Uhum. Não sei, elas estão no futuro e elas estão mudando cada vez mais rápido. O que importa muito para a gente é saber como é que a gente calibra esse GPS. Então, aqui ele é muito subjetivo, mas ele não está só na pessoa, a pessoa não está descontextualizada. Uhum. Então pensa assim, é como dentro dessa ideia, né, de justiça social, que eu acho que é um dos pontos que a gente mais se debruça e fica mais preocupado, é como pensar, ok, uma situação, eu vou fazer a minha viagem com um carro super moderno, numa estrada maravilhosa de 3 pistas, iluminada, asfalto maravilhoso, meu GPS funciona na tecnologia Tanque cheio. XG já, né, de tão outras pessoas, elas vão fazer essa viagem num carro velho, sabe, desregulado, com pneu furado, com o GPS que não funciona direito, a estrada ela é toda esburacada, então não dá pra gente dizer que é a pessoa. Tem o fator da pessoa, porque eu Isso. posso estar naquele primeiro carro e não saber o que fazer com ele. Mas você tem que levar em consideração, então, as nossas pesquisas elas têm olhado muito para essa questão contextual e também para a questão da pessoa. Eu acho que aí tem uma articulação legal. Tem um componente que é da pessoa, mas também tem um componente que é contextualizado, né. Marginalização, restrição econômica, essas coisas são a estrada esburacada em volta. E a gente tem que levar isso em conta. Um dado, a gente está envolvido com projetos que são latino-americanos, né, de expansão dessa teoria toda no sul global, né. A maior parte dos trabalhadores no sul global, especialmente na América Latina, é informal. Uhum. Então você tem que pensar isso a partir dessa realidade, né. E o fato de você não estar na formalidade também não quer dizer que seu trabalho seja essencialmente ruim, né. O fato de você estar, você pode estar um trabalho formal que é horroroso, né. Então você tem que olhar muito mais nos meandros desses mecanismos para poder entender os fatores que mudam, né. Isso é interessante, porque a gente pensa que muitas vezes tem uma concepção disso que o João falou. Se o trabalho é informal, ele é ruim. Ou a pessoa está ali por falta de opção. Nem sempre é assim. Quando a gente vai conhecendo a trajetória da pessoa, a gente vai vendo diferentes histórias, diferentes nuances, e às vezes a pessoa está ali porque ela quer estar ali, ela está feliz ali, enfim, sem romantizar.
né? Mas o que acho que é importante isso, assim, as trajetórias elas não são dadas a priori, né? Essa estrada vai sendo construída também e muitas vezes a estrada você não tem o próximo quilômetro já construído, né? Então ele vai tendo que sendo feito à medida que está andando ali. Uhum. E trazendo assim agora um pouco para a parte prática, vocês desenvolveram, algo relacionado a uma escala de trabalho decente, né. Como que a ciência consegue medir isso? Porque a gente está falando justamente da complexidade, da Uhum, subjetividade, uhum, né, de todas essa escala que tem várias áreas cinzas, né, não uhum, necessariamente o preto e o branco. Então como que é possível medir, o quão digno é aquele uhum, trabalho ou se a pessoa está encontrando propósito no que ela está uhum, fazendo? uhum. Bom, acho que para responder a sua pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho, assim, um passo antes até do assunto aqui, que é assim, dentro da psicologia a gente tem uma área que é a chamada de psicometria, né. A psicometria ela é especializada, é uma área, assim, que dentro da psicologia provavelmente ela seja a área mais hard, digamos assim, que ela é exatamente uma área que busca, compreender os fenômenos psicológicos a partir de um ponto de vista métrico, de um ponto de vista quantitativo, né. E isso é uma coisa que, assim, é uma ciência já antiquíssima, assim, de mais de 100 anos que já o mundo inteiro, né, a gente tem isso, então já tem muitos métodos muito bem desenvolvidos do Uhum. ponto de vista de como fazer isso e tal. É claro que pode parecer, e a gente entende isso que, né, medir fenômenos psicológicos é uma coisa que às vezes, mas como assim, né, não encaixa muito e tal, mas a gente tem muita ciência a respeito disso e tem muitas evidências de que sim, isso não só é possível, como isso permite com que a gente faça pesquisas que, de outras formas, a gente chega a certas informações por esse caminho, que por outras metodologias a gente talvez não chegasse, tá? Psicólogos fazem contas e usam estatística. Sim, e não é pouco não. Hã, principalmente no estricto senso, talvez. Eh, então, aí, quando a gente aí chegando na sua pergunta especificamente, hã, um dos projetos que a gente tem desenvolvido lá no nosso laboratório, né, no grupo de pesquisa que a gente compartilha, né, que é o grupo Psicologia do Trabalho e Carreira, Pesquisa e Intervenção, né, que está dentro do programa de pós-graduação em psicologia. hã Uma das linhas, digamos assim, dentro desse grupo de pesquisa é a questão da avaliação, de desenvolvimento de instrumentos e tal. E aí tem, especificamente desse caso, é um aluno de doutorado meu, Vladimir Suato, que o projeto do doutorado dele é esse desenvolvimento de uma escala brasileira, tá? A partir de um instrumento que já existe e que ele foi, construído numa perspectiva multicultural, né, encabeçado por pesquisadores, estadunidenses, mas que depois disso agora a gente tem versões desse instrumento em vários lugares, inclusive no Brasil, né. Uhum. Uma versão de 2019, que eu participei também do grupo de pesquisa que fez junto com o professor da Federal do Rio Grande do Sul e da USP de São Paulo, que a gente fez essa adaptação de um instrumento originalmente em inglês para o Brasil. Isso é plenamente possível e a gente tem toda uma forma de fazer isso e tal. Só que a gente se depara com algumas questões que, essa concepção de trabalho decente, que às vezes é aplicável em outras culturas, como os Estados Unidos, como na Europa ou, enfim, qualquer outro país, quando a gente traz para o nosso país, ela tem certas especificidades que não fazem sentido lá fora, ou coisas que fazem sentido lá fora não fazem sentido aqui. Eu vou dar um exemplo muito, muito específico, que eu tinha comentado antes. Um dos aspectos do trabalho decente é o acesso à saúde, tá? Ou seja, o trabalho como sendo algo que te dá acesso a cuidados de saúde, tá? Lembrando, isso foi criado num contexto do norte global, especialmente lá dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não tem um sistema de saúde universal, né? E isso é conhecido, né? Assim, que muitas vezes as pessoas que não têm um plano de saúde que é fornecido pelo trabalho, se essa pessoa fica doente, precisa fazer uma cirurgia, não é raro, ela tem que vender a casa, né? Para Uhum. fazer. Quando a gente traz para o Brasil, a gente tem o SUS. Então a pessoa não precisa estar, associada a um trabalho, ela não precisa estar ter carteira assinada para ela ir no postinho de saúde ali do bairro dela e tomar uma vacina de graça, ou ser atendida na UPA, ou ser atendida no hospital, porque não é o trabalho que proporciona o acesso à saúde, Uhum. certo? O acesso à Sim. saúde ele já é garantido pela Constituição de forma universal, Uhum. tá? E aí quando a gente traz isso para o Brasil, essa é uma especificidade nossa que quando a gente explica isso para o pessoal lá de fora, até em alguns países, a maioria dos países tem dificuldade de entender, assim, mas como assim? Acesso universal e gratuito? Ah, é gratuito, assim, você não precisa do trabalho e tal.
Por isso, a gente achou que tinha essa necessidade da gente construir, não só adaptar uma escala que vinha lá de fora, e que a gente teve algumas dificuldades nesse sentido, mas de construir uma escala totalmente a partir da nossa lógica, da nossa cultura. E aí a gente foi fazendo todo um trabalho, né, que foi de desenvolver essa medida, essa escala, que pudesse captar a percepção do trabalhador brasileiro em relação a esses aspectos a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa vivência, das nossas características, da nossa legislação, inclusive, né? E que fez com que a gente conseguisse, esse assim, já é um estudo que está num estado já bastante avançado, assim, a gente já tem artigos que já estão submetidos, já tem trabalhos sendo apresentados em congressos, enfim, que já foram, inclusive, premiados e tal, que falam sobre essa possibilidade da gente olhar para o trabalho decente e a gente poder entender qual que é a percepção do trabalhador brasileiro, sobretudo desses grupos vulnerabilizados, em relação à sua vivência no trabalho, da sua perspectiva de trabalho, o quanto o seu trabalho proporciona características dignas de sobrevivência e de, né, de estar no mundo, a partir da nossa perspectiva nacional, né? Então é um pouco nessa linha que a gente pensou esse projeto. E esse índice, ele pode posteriormente pautar, como a gente estava falando, né, de iniciativas públicas, por exemplo, Uhum. é um instrumento, uma ferramenta com dados ali, porque você tem a Uhum. perspectiva individual, mas que forma um montante, Isso. e aí você tem índices, e isso Exato. poderia servir O nosso objetivo é um esse. guia, uma bússola, Sim, né? sim. O nosso objetivo final é esse, é que a gente consiga ter um instrumento que, do ponto de vista científico, ele seja preciso, ele tenha todas as suas características métricas ali muito bem estudadas, e que depois a gente possa disponibilizar isso para quem quiser fazer pesquisa, para quem quiser utilizar isso nos serviços públicos de forma geral, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso sim. E aí a gente vai ter, só para você ter uma ideia, né, essa pesquisa que está envolvendo, né, esse projeto de doutorado, a gente já tem praticamente 1000 casos coletados, né, de pessoas que responderam a esse instrumento em diferentes lugares do Brasil, e esse foi uma preocupação. A gente tem não dá para dizer que é uma representatividade estatística da população brasileira, mas assim, a gente tem uma representatividade de todas as regiões do Brasil nessa pesquisa, exatamente para que a gente possa entender eventuais diferenças, até em relação à região, em diferenças de, por exemplo, nível de formalidade ou informalidade daquele trabalho, e isso possa, de alguma maneira, alimentar a política pública. Traduzindo assim do psicologuês, né, pro dia a dia, é como dizer assim, todo instrumento de psicometria, de avaliação psicológica ou avaliação na psicologia, ele tem que ter o que seria o imetro. Então você tem que ter a garantia de que aquela balança marca o seu peso corretamente, né? A gente também, não é isso, e aí é toda uma engenharia bastante complicada e bastante requintada para fazer isso, né? O Rod, ele está desenvolvendo essa nova escala no Brasil, ao mesmo tempo que eu estou colaborando com um colega nosso também daquele mesmo grupo que você mencionou, da Ampep, que está validando as outras escalas na realidade latino-americana. Então a gente vai começar em breve a poder fazer comparações entre a realidade do Brasil, da Colômbia, do Uruguai, do Chile, né? Para poder ver porque a realidade do sul global, ela é própria, né? Essas coisas dão as tais evidências. Então a gente fala, olha, dizendo de um jeito, não sei se é simplista demais, né, Rod, mas é diagnóstico, né? Você fala, olha, aqui tá pegando, ali tá bom, aqui tem um caminho, aqui tem uma preocupação, e aí a gente começa a entender melhor e ter, assim, decisões pautadas em critérios claros, né? E acho que é importante, assim, acho que só para trazer isso talvez mais ainda para a prática. Essa variável do trabalho decente, e dentro disso que ela avalia, ela pode ser importante, por exemplo, de algo que está uma discussão muito séria atualmente, que é a questão dos riscos psicossociais. Né? Então ela vai jogar uma luz, né? De novo, por mais que a empresa esteja tudo ok lá do ponto de vista legal, mas assim, o quanto que você pagar um salário, que é o piso, sei lá, é o mínimo obrigatório, isso não está sendo um risco psicossocial percebido pelo seu trabalhador. Né? E isso vai ter uma série de questões que vão estar envolvidas nisso. Né? A NR01 pode até ser um apoio para as empresas, né, para que elas possam aferir ali como que está essa visão dos trabalhadores, né? Exato. É uma das É possibilidades. um dos critérios que a gente já colocou nos nossos estudos, né? Porque assim, quando saiu a NR1, todo mundo virou especialista, né? Então todo mundo sabe em profundidade.
calma, peraí, tem muita coisa aí, né? E a gente precisa entender, Uhum. né? Como é que essas. Tem um elemento subjetivo nessa história toda que ele é muito delicado. Então, ok, eu ganho um bom salário, eu tenho um plano de saúde, eu tenho todos aqueles. Ticando todos ali os critérios objetivos. Mas eu me sinto pressionado demais, eu me sinto Uhum. sem apoio ou pelas minhas características, Hum. culturais, raciais, de orientação sexual, seja lá o que for, eu sofro preconceito, discriminação, sou colocado de lado, tal. Uhum. Dá para dizer que o trabalho é decente, Uhum. né? Ou Então eu não assim, tenho o direito de falar sobre o que eu acho que eu tenho que eu falar. vou falar, eu preciso calcular o que eu falo, Isso. porque eu não tenho segurança É. psicológica, que é Uhum. um fator também que é muito Uhum. importante, a gente tem pesquisado bastante, né. Então, Uhum. essas questões todas, é sair daquela coisa horrorosa que todo mundo sempre fala: "Ah, é segunda-feira, de horroroso, graças a Deus sextou, tal", porque o trabalho não tem que ser necessariamente isso, porque a gente vê que quando o trabalho também funciona, com parâmetros que são adequados, com equilíbrio e tal, o trabalho engaja. Uhum. Sim. Né? Tem um ponto que eu estava pensando aqui, que é a romantização do empreendedorismo. Hum, Porque muitas vezes, né, as pessoas colocam como o empreendedor como alguém que, né, batalhou e decidiu criar o próprio negócio, mas existe o empreendedorismo por necessidade também, né, e que inclusive essas populações que você estava citando, Uhum. Uhum. acabam muitas vezes encontrando como uma saída Isso. para conseguir garantir o sustento. vou aproveitar isso até para comentar uma das coisas que a gente faz para tentar trazer a coisa mais para a prática. Nosso grupo tem, no nosso site, depois no final a gente coloca no Uhum. link, Sim. convida todo mundo a visitar o nosso site e entrar em contato Uhum. conosco, porque essa ideia de interação é uma das coisas que a gente mais gosta, né. A gente publicou, cartilhas, né, direcionadas a públicos, né, mais Construídas a partir de vulnerabilizados. pesquisas. Elas de novo, então nós entrevistamos trabalhadores, nós revisamos literatura, nós entrevistamos ONGs que trabalham com grupos vulnerabilizados, tal, para gerar cartilhas que para falar de uma linguagem muito acessível. Um dos pontos que aparece é esse. Por exemplo, ah, uma pessoa, ela tem o desejo de empreender ou ela está empreendendo por falta de opção? Uhum. Uhum, Porque ela é mulher, porque ela é negra, e ela não Uhum. encontra o espaço por racismo, por preconceito de gênero, ela não encontra aquela mesma Uhum. oportunidade, então eu preciso me Uhum. sustentar. O que que eu vou fazer? Uhum. Vou empreender, né? Ou hoje também, que fica uma coisa que nos preocupa tanto, que fica uma romantização também dessa independência, né? E gerações aí também eh, questionando direitos trabalhistas que foram Demonizando a CLT. ser o CLT, né, opa, espera aí gente, calma, né, vamos porque aí tem muito discurso, Uhum. tem muita narrativa em rede social que não tem fundamento, Sim. né, e aí você repete o que é mais fácil, o que É. é mais rápido e cuidado, né. Acho que assim, falando numa linguagem mais popular, acho que quem romantiza muito o empreendedorismo, ou é coach ou nunca foi empreendedor. Porque não é uma coisa que, assim, É é um simples. trabalho, né, essa coisa de, você vai ser independente, você vai ficar rico, você vai poder trabalhar quando você quiser, assim, gente, alguém que fala isso nunca empreendeu, uhum. porque sabe que não é assim, né. E acho que nessa linha também, tem uma aluna de doutorado que está também fazendo agora a pesquisa dela e que também no final vai ter um instrumento de avaliação que a gente está desenvolvendo, que é exatamente a gente tentar observar as características do empreendedorismo, especificamente com mulheres mães, né, que é uma categoria, né, é um grupo vulnerabilizado que, além de serem mulheres, que a gente sabe que a questão da maternidade é algo que impacta diretamente no mercado de A trabalho, jornada no dupla, né. jornada dupla, e muitas vezes as pessoas é relativamente comum a gente ouvir falar de casos de pessoas que voltaram da licença maternidade e foram demitidas, Uhum. ou que na entrevista de emprego pergunta: você pretende ser mãe ou qualquer coisa do tipo, coisa que nunca perguntariam para um homem, coisas desse tipo. E aí, muitas vezes, esse empreendedorismo para mulheres mães é por uma necessidade, né, e ela vai precisar aprender isso na Especialmente se forem prática com mães todas as solo, questões, né, que é sobretudo. uma realidade Exato, brasileira também enorme, né. exato. Tem a questão também das pessoas com deficiência, que eu gostaria de pedir para vocês, trazerem uma visão, porque é muito interessante, a gente tem a cota ali das Uhum, empresas, só que muitas vezes as empresas só usam, essa cota
porque elas são obrigadas, então coloca ali as pessoas. Será que essas pessoas elas estão ocupando o cargo que elas gostariam, que elas têm capacidade de ocupar, Uhum. né? Ou elas estão dentro de uma bolha que só para poder preencher ali a lacuna que é obrigatória. Tá. Como que é essa questão? A gente está com vários trabalhos nessa linha também, né? Uma das cartilhas fala sobre o público PCD. A lei de cotas, né, conhecida, tal, ela já não é nova, ela já tem aí um bom tempo. Eu diria assim, de um jeito muito simples, foi um avanço gigantesco, tá? Mas eu gostaria de fazer um jogo de palavras provocativo aqui. A gente não vive um momento de inclusão, a gente vive um momento de convívio ou de não exclusão. As pessoas não estão escondidas ou excluídas, elas estão convivendo. Mas ainda precisa avançar muito, especialmente quando a gente pensa em dignidade, né? Porque, de novo, a gente tem que ser muito cuidadoso para não demonizar, como o Rod falou, né? Também nenhum dos lados, porque, então a empresa é cruel e não quer saber, ela só quer, né? Não, vamos lá, imagina aquela pessoa que está responsável pela gestão de pessoas de toda uma organização, tal, e ela não foi preparada para lidar com isso, Uhum. né? É uma batata quentíssima na mão dela, né? E é difícil, ela já tem um monte de problemas, né? Então a gente precisa trabalhar justamente na capacitação, no letramento, na orientação. E aí tem nuances, porque também a gente precisa pensar assim, o PCD, né? Mas peraí, o PCD não é um blocão, Aham, né? com certeza. Que tipo de, né? Vou dar um exemplo só no meio de vários, mas, por exemplo, agora a gente tem também as pessoas no transtorno do espectro autista que estão entrando nas cotas de PCD, que legal. Só que aí elas também sofrem um preconceito, muitas vezes, muita gente, a gente entrevistou, um dos trabalhos que a gente terminou agora é justamente com o trabalhador Estéia, que é justamente essa questão do preconceito, porque a pessoa já está trabalhando numa empresa há muito tempo e agora ela pode aplicar para essa condição. Mas aí todo mundo olha, agora você é autista? Né? Todo mundo é meio autista, né? Mas, né? Então, assim, peraí, falta orientação da população, porque cada grupo tem as suas demandas, né? Tem os seus ajustes ali e podem trabalhar muito bem. É o que você falou. A gente tem um escopo de possibilidade muito maior do que aquele que acaba sendo praticado e não é por maldade, é geralmente por. Uhum. E acho que além da especificidade dos grupos, os grupos são formados por indivíduos. Que aí também a gente entra num outro universo, né? Que assim, duas pessoas que estão dentro de um mesmo grupo desse vulnerabilizado, elas são pessoas completamente diferentes, com histórias de vidas completamente diferentes, que a gente precisa entender também essa, né, toda essa dinâmica. E então, assim, é um desafio, mas eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados exatamente para fazer esse movimento, né, de entender as questões mais peculiares, as questões mais específicas da história daquela pessoa, entender o subgrupo onde ela está incluída, entender isso dentro da sociedade como um todo, né? Então são muitas camadas aí que a gente entende. Uma coisa aqui que eu acho que é importante, você falou de políticas públicas e tudo isso, no fundo, são políticas públicas e é fundamental e é assim que, né, se busca uma sociedade, de novo, com justiça social, né? Essa é uma das disciplinas na graduação que eu estou trabalhando agora e a gente precisa tomar cuidado com duas coisas, né? Duas coisas no meio de milhões de coisas, mas eu quero destacar duas, né? Uma, eu posso usar, o Rod falou aqui, né, são indivíduos. Eu posso pensar um exemplo ruim e generalizar aquilo. Tem a pessoa PCD que age de má fé? Tem a pessoa que recebe Bolsa Família e que age de má fé? Tem, claro que tem. Em qualquer. Pronto, se eu pegar isso aqui e falar, viu só, É. né, Uhum. cambada de vagabundo. Aí, ó, né? Generalizei, tá? Essa colocação é muito complicada, especialmente em tempos de rede social. Você pega um exemplo, né, generaliza esse exemplo, monta um argumento rápido, né, e forma opinião, e a opinião se forma muito rápido. Nas redes, então, fica mais complicado, porque como tem a lógica do algoritmo, você só começa a conversar com aquilo que parece com você. Uhum. Então a tua realidade também começa a ficar muito formatada. Perde-se a oportunidade de você ter alteridade, uma visão diferente e tal. E esse é o segundo ponto que eu queria convidar também as pessoas, né? Pontos de vista diferentes não são briga de torcida.
Então você pode ter um ponto de vista mais conservador, mais liberal, papapá, mais progressista, mais aberto, e eles podem conviver, né? Desde Uhum, que isso seja fundamento para você expandir a percepção, né? uhum. É meio bobo a gente pensar que um lado de uma história aqui, ele está com toda a razão, né? De qualquer que seja a De história, né? qualquer coisa, É. né? E o próprio trabalho reflete isso que a gente estava falando, né, porque cada pessoa tem sua subjetividade, assim Claro. como existem, né, diferentes realidades, a gente também Uhum, tem que lidar com elas com a mente, uhum, né, expandida, como o uhum, professor falou, A né. gente cresce na interação com o diferente, Uhum. porque senão a gente só fica reforçando aquilo que a gente já sabe, uhum, né? É nas fronteiras com as coisas diferentes, com a alteridade, e aí é que vem justamente em cima disso que eu vou argumentar a favor da diversidade, né? Então, diversidade é saudável, diversidade é muito melhor. Quanto mais diverso, mais a gente cresce, né? O Darwin vai me dar razão, né? Se a gente só tivesse um jeitinho mesmo, né? E não tivesse a variabilidade, a gente já tinha sido extinto, né? A gente consegue evoluir porque a gente tem variabilidade, a gente vai crescendo, né? A gente vai aumentando possibilidades. uhum. Com as pessoas é assim. Professores, a gente está caminhando para o final. E eu queria pedir uma palavrinha para vocês encerrarem, falando então da questão do quanto o trabalho está relacionado com o bem-estar, né, da pessoa, Uhum. como ela se enxerga, e essa potência da universidade em transmutar em conhecimento, em ferramentas, para que a gente possa caminhar rumo a uma evolução, a melhores abordagens, Uhum. e já aproveito aí para agradecer também. Legal. Não, a gente que agradece, né, a oportunidade, o convite de estar aqui. Eu acho que a iniciativa também da universidade de ter esse espaço é muito importante para que a gente possa, de fato, divulgar o que a gente tem feito na pesquisa, que de fato ela é muito nichada, ela acaba sendo uma conversa entre pesquisadores e muitas vezes a gente não tem esse espaço exatamente para poder expandir, refletir isso de outras formas. Então, acho que muito, muito bacana essa oportunidade. A gente agradece o convite, a oportunidade também de estar aqui. Eu acho que tem uma concepção, assim, que muitas vezes no senso comum aparece, né, que as pessoas falam, assim, do tipo: "Ah, porque na minha vida profissional e na minha vida pessoal", coisa do tipo e tal. É muito difícil a gente separar essas coisas, a gente não é pessoa, né, não somos pessoas diferentes, assim, a gente é a mesma pessoa. Então eu gosto muito de uma ideia, assim, de uma frase que é: "A carreira ela acaba sendo o eixo que organiza a vida", né. Então, assim, os horários que a gente acorda, que a gente vai dormir, com quem a gente convive, o que a gente come, onde a gente tá, enfim, onde nossos filhos estudam, onde a gente almoça, assim, ela tá diretamente ligado à nossa carreira. O que não quer dizer que o trabalho tenha que ser a coisa mais importante da vida, né. E achar esse equilíbrio é algo que a gente precisa sempre entender, assim, do tipo, ele tem uma importância, a gente já falou aqui, o trabalho ele tem uma relevância até para nossa estruturação, assim, para quem a gente é, né. Como quando a gente se identifica, quando a gente conversa com alguém, assim, a segunda coisa que a gente fala é: "Bom, e aí, o que que você faz da vida?", né. Então, assim, o trabalho ele é muito, estruturante de quem a gente é no mundo, né. E construir uma boa experiência de trabalho, né, nesses vários âmbitos, o que não quer dizer que sempre vai ser perfeito, é óbvio que não, porque como em qualquer outra área da vida, os conflitos vão aparecer, internos, externos, enfim, né, e tá tudo certo. Mas construir uma boa experiência de trabalho, ou seja, ter um trabalho decente, e digno, como a gente vem falando aqui desde o início, ah, isso vai aproximar que a gente tenha um bem-estar não só no trabalho, mas o bem-estar generalizado em vários todos os outros aspectos da vida, né. Então acho que é um pouco nessa linha, assim, da gente poder pensar que o trabalho ele é importante, não é necessariamente a coisa mais importante da vida, a gente precisa achar esse equilíbrio, mas ele está sim, em vários aspectos, seja do ponto de vista, material, seja do ponto de vista da vivência emocional, ele é muito importante, né, pra nossa estruturação. Legal. Bom, eu também começo agradecendo, né, porque é a oportunidade da gente compartilhar um pouco do que a gente faz e vocês todos devem ter percebido que a gente tem paixão no que a gente faz, né? Eh, e eu acho que isso é um exemplo em si mesmo daquilo que a gente Uhum, trabalha, né? Então, eh, eu acrescentaria, uma coisa, muito na linha do que o Rodolfo falou, a pandemia foi um caos em milhões de coisas, mas ela uhum, também trouxe, assim, janelas de oportunidades e de reflexões interessantes.
talvez de uma forma muito inesperada, ela mostrou que essa barreira trabalho e vida pessoal é absolutamente ficcional, ela não existe, né. Então não tem profissional e eu pessoa, né. Uhum. De uma vez por todas isso daí tirou-se esse véu e Uhum. é uma coisa só, né, Uhum. articulada, uma coisa contribuindo ou competindo com a outra e a gente precisa olhar isso tudo, né. A gente fez muitos estudos sobre as populações de trabalhadores a partir das questões da pandemia, isso ficou muito claro, e também o quanto que muita gente repensou a própria dimensão do trabalho na Uhum. vida, né, o quanto que qual que é o espaço que isso tem, Uhum. né. E isso daí foi bem interessante, muito fecundo em muitos casos, né. Eu queria concluir dizendo que, assim, o trabalho nessa linha de ser um eixo tão estruturador, tão assim, ele pode ser terrível. Infelizmente, a origem da palavra trabalho vem de Uhum. tripalium, que é um instrumento de tortura, né. Podia ser transformação, né. Trabalho vem de transformação, né. E a gente pode pensar que ele pode evoluir para isso, né. Ele pode ser muito ruim, ele pode ser desgastante, ele pode ser indigno, ele pode ser, uma tortura mesmo. Mas ele também pode ser, se você tiver as condições adequadas, uma experiência extremamente prazerosa, extremamente interessante. E de novo, a gente não polariza, sabe, ou isso ou Uhum. aquilo, né. O trabalho pode engajar, por isso que eu falo, nós somos muito apaixonados pelo que fazemos, né. Felizmente a gente tem esse privilégio que é expandir. Uhum. Eu queria concluir dizendo assim, é muito importante que as pessoas realmente ouçam as diferenças, que elas realmente saiam dessa postura de briga de quinta série, sabe. E aí eu vou te dar o fora final aqui, vou lacrar, né, como dizem, na hora do recreio. Não é assim, gente, né. Então, as coisas todas nós estamos num momento agora de, eleições de novo e tal, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as Uhum. propostas, vamos ouvir o diferente, né, e vamos procurar o fundamento. Uhum. Isso é importantíssimo. Uhum. Queria só fechar aqui dizendo, olha, a gente tem um site, Uhum. né, fazer a propaganda aqui, Claro. o site, Do grupo de pesquisa? o grupo de pesquisa se chama Psicologia do Trabalho e Carreira, Pesquisa e Intervenção. O endereço do site é a sigla ptcpi.com.br. Entra lá, conhece um pouquinho do nosso trabalho, lá tem os links para o WhatsApp, Uhum. a gente adora conversar com as pessoas. Tem as nossas publicações, o grupo de pesquisa também, as outras pessoas que fazem parte, né, todos os nossos estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então a gente tem essa informação lá, explicando um pouco mais a nossa linha de pesquisa, e sempre que tem processo seletivo, né, de novos alunos também, a gente divulga lá e tal, então acho que é um E canal público importante. não acadêmico, Uhum. trabalhadores em geral, empresários, pessoas que estão em sindicatos, pessoas que tenham qualquer interesse, de qualquer lugar, no trabalho, Uhum. vem tomar um café, vamos conversar, né. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom esse papo, eu acho que vou ficar pensando nessa conversa ao longo do dia e acredito que quem estava ouvindo a gente também. Então essa foi mais uma edição do podcast Sentidos da Ciência, até a próxima.